E aí, bom dia, pessoal! Vamos começar uma live com o Sandro Labate. Fez sucesso ano passado, então a gente decidiu repetir a dose. Vamos esperar o pessoal chegar mais um pouquinho, para que todo mundo possa ver as super dicas que ele vai dar sobre como é que a gente vende mais. Todo mundo quer vender esse ano, todo mundo quer estourar de vender, né? Esse catálogo está revolucionário, então realmente é uma coisa maravilhosa, tenho certeza que você vai adorar essas dicas. E outra coisa, não esquece de curtir, compartilhar, marcar seus amigos que você quer que vejam essas dicas. Isso é muito importante para fazer essa live. Ter interação e para que todo mundo receba um pouco desse nosso conhecimento que a gente faz com tanto amor e carinho. Vamos lá? Bom dia então, sou Kimberly Cavalli, gerente de marketing e desenvolvimento de produtos da Golfran, e esse é o Sandro Labate, nosso gerente comercial da Golfran. É ele que faz todas essas questões de estratégias de vendas, ele vai poder oferecer um pouquinho do conhecimento dele para vocês. Antes de mais nada, a Golfran é o maior catálogo do Brasil. Esse daqui é o nosso catálogo revolucionário, são 860 páginas, 39 mil combinações, 8 mil produtos. Tá inacreditável, você não pode perder. Sem contar que a linha de bebê tá aqui no catálogo Fiancé como última linha do catálogo. Né? A gente falou na live dessa semana aqui, que você acha utilidades, a próxima linha é a linha de bebê, é bem coloridinha, ó. E depois tem a linha de joias. Como é que você faz para vender o catálogo de joias? É super simples. Vira o catálogo e começa a folhear ele como um catálogo de joias maravilhoso, igual o que a gente tinha, só que dentro do catálogo Fiancé. Por que isso é importante para você? Porque você vai ter mais produtos para poder vender. Quando a gente fala de ampliar as vendas, eu já me metendo um pouquinho no que ele vai falar, e ele vai me odiar por isso, mas a gente fala de ampliar o seu negócio e ampliar também o seu mix de produtos. O mix de produtos você já tem disponível aqui no catálogo Fiancé, que uniu 3 em 1. Então nesse catálogo você tem todas as opções possíveis de produtos para poder vender. E o outro catálogo que nós temos é o Golfran Slim, tá? Esse catálogo aqui, ele é uma redução dos itens mais vendidos do Golfran Fiancé e dos mais baratos, então para um outro perfil de consultora. E falando em perfil de consultora, o Sandro está aqui para explicar um pouquinho também de que é esses perfis de catálogos e para que serve. Vai lá, Sandro, seja bem-vindo. Obrigado, Kimberly. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Kimberly já me apresentou, meu nome é Sandro, eu sou gerente da Golfran. E aqui a gente veio fazer algumas comparações e dar algumas explicações para você que já é consultora, para você que quer entrar no mercado de venda direta ou futuramente talvez se tornar um franqueado, que depois no finalzinho a gente vai estar explicando melhor. Quando a gente fala dos nossos modelos de negócio, a gente até com a Kimberly bem falou, hoje nós trabalhamos com 2 perfis de consultoras. Nós trabalhamos com a consultora que quer começar na venda direta, quer começar na Golfran, o catálogo Slim é o ideal, porque ele é o que é? Um resumo dos produtos mais vendidos do catálogo Fiancé, com um preço que, para quem está iniciando ou trabalha com uma outra rede de catálogos de multicatálogo, consegue se adequar melhor. Passado-se um tempo, se adequou, entendeu como a Golfran funciona, aí sim a consultora experiente profissional vai para o nosso catálogo Fiancé, que é uma boutique ambulante, e nós costumamos dizer que cada consultora que trabalha com a linha do Fiancé, ela nada mais tem do que uma loja. Então, você empreendedor, você não precisa ter um estoque, não precisa ter um ponto comercial, você só precisa ter esse material, que isso daqui hoje, a gente comparando a nível nacional, nenhuma loja de varejo, não importa o porte, consegue ter todas essas diferenças. Acho que a gente pode comparar até com um shopping, né? Com certeza. Você pensa que você entra num shopping e 39 mil combinações é muita variedade de produtos para você poder comprar. E às vezes quando você vai no shopping tem aquela dificuldade. Quero o tamanho da colcha, queen que combine com cobre-leite, com edredom. Nem sempre a gente tem a disponibilidade, né? Ou quero, às vezes, um sapato no tamanho 36 ou 37. Também tem esse problema, que às vezes a gente não consegue escolher as coisas do tamanho e às vezes das cores que a gente necessita para nossa casa. Então, realmente, quando a gente fala de catálogo, esse é o maior da América Latina, esse é o maior do Brasil e é uma boutique. Você não tem produto dessa qualidade, dessa variedade. É inacreditável. Quando você trabalha num nicho, é um nicho específico da Golfran e você não tem basicamente concorrente direto. Outra coisa que eu queria falar, vai colocando suas dúvidas, que a gente tem a Aline aqui para sanar todas as dúvidas. Vai interagindo, falando de qual é a sua cidade,
como é que é o seu nome, qual que é a sua franqueada, pra gente poder te conhecer um pouquinho melhor. E coloca suas dúvidas. Se você quer saber alguma coisa específica, agora é a hora. Sandro Labate está aqui para tirar todas as dúvidas possíveis. Vai lá, Sandro, passa um pouquinho do seu conhecimento. Então vamos lá, gente. Eu pensei para ficar de uma forma dinâmica, a gente trabalhar como vender mais, né? Que foi o alvo e o objetivo dessa live. Eu pensei em a gente trabalhar esse conceito que é muito divulgado na internet, do que é o Nutella e do que é o raiz. Adoro esse conceito de Nutella e raiz. Para quem não conhece o conceito, eu vou dar explicando rapidinho. O que é o raiz? O raiz é aquilo que realmente se iniciou, foi o que deu certo, foi aquilo que está sempre com essa questão de inovação e se aprimorando. E o Nutella é aquela pessoa que às vezes acha que está fazendo tudo que um raiz faz, porém tem alguns detalhes diferentes que acabam se mostrando que são faltas para essa pessoa que está na linha do Nutella. Então vamos fazer a comparação assim, eu vou começar falando do que seria uma consultora Nutella e depois eu vou estar pontuando o que seria uma consultora raiz. Raiz é o melhor, né? Raiz Sim. é aquele que vai à luta, enfrenta todos os desafios, cresce, renova e se transforma numa outra pessoa. Nutella é aquela pessoa também um pouquinho mais acomodada e às vezes isso é uma coisa que a gente não tem conhecimento, né? Claro. Nem sempre ser o Nutella é porque a gente não quer. Às vezes é porque a gente não tem o conhecimento de como é que a gente transforma, como é que a gente vira um raiz, aquela pessoa que faz a diferença no dia a dia. Isso mesmo. Então quando a gente fala de conceitos de consultora Nutella, vamos falar assim, vou começar por um ponto que é muito importante para qualquer pessoa que trabalha na área comercial. A consultora Nutella, ela é despreparada de materiais. Vamos começar por aí. Às vezes a gente está em algum lugar, talvez tivesse algum tipo de oportunidade de oferecer um serviço, mas a consultora Nutella não tem nem o que oferecer, porque ela realmente acaba não se preparando. Ela não tem os materiais de trabalho, ela não tem alguma coisa que possa ajudar. Esse é um ponto importante. Quando a gente fala de Nutella também, é aquela pessoa que ela não quer trabalhar com novas tecnologias. Gente, vocês estão vendo, hoje a internet está aí para facilitar muito tudo aquilo que a gente tem, que no passado nós não tínhamos. Então a gente tem que começar a explorar essas novas tecnologias. Nós temos que pensar também quais são os pontos dessas novas tecnologias que se agregam para nós e geralmente o Nutella não faz isso. E aí nas novas tecnologias que entra na minha parte de marketing, que eu adoro, sou apaixonada, tem várias coisas que dá para trabalhar, né? Sim. Desde redes sociais, WhatsApp, compartilhar o site da GoFran, trabalhar com aquela plataforma virtual que a gente tem para poder mostrar o site, para poder vender online. Sim. Tudo isso entra nessa questão de tecnologia. Vai falando as perguntinhas que a gente vai responder. Kim e Sandro, a gente tem uma pergunta muito interessante da Cleide Silva. Ela nos perguntou se comprar vestuário, por exemplo, se existe a possibilidade da troca para que se evite a compra às cegas. Ela é consultora? Acredito que não, ela não me escreveu. Cleide, coloca se você é consultora ou cliente. A Cleide. A de Cleide. Ai, sou péssima com nomes, a de Cleide. Você não tem noção. E eu enfrento isso porque meu nome é Kimberly, né? Então imagina as pessoas falando Kimberly. Nunca acerta, só depois da 10ª tentativa. Então depende, Ed Cleide. Depende se você é uma consultora ou se você é um cliente, né? Quando você é cliente da GoFran, tem uma tabela de medidas bem simples no catálogo que você consegue se medir. Por que é importante se medir? Porque às vezes a gente acha que a gente é uma medida e para aquela empresa a gente não é aquela medida. Então, olha, tem essa tabelinha de medidas aqui. Tá? O que acontece? Às vezes, para algumas marcas, por exemplo, essa camisa aqui eu comprei inacreditavelmente PP, tá? Não dá para acreditar, realmente não dá para acreditar. Mas eu uso P, uso M e alguns momentos uso G. E isso é verdade. Tem algumas peças que eu gosto de comprar porque fiquem mais larguinhas e eu uso G. Então, às vezes um corpo de uma pessoa, dependendo da marca, pode se adaptar de inúmeras formas. O mais interessante é pegar aquela tabela, a gente mede o nosso corpo, mede o tamanho que você tem de corpo e tenta achar as suas medidas, tanto busto, cintura e quadril, que mais se encaixa na tabela. Não vai só por uma, o busto deu, então vamos com todas. Não, tenta ver certinho qual o busto, cintura e quadril que está certinho. Porque às vezes a gente não tem um tamanho de corpo padrão.
Então tem pessoas que têm menos busto, tem pessoas que têm mais quadril, por exemplo, o meu caso. E se eu for só pelo busto, de repente não vai dar certo no meu quadril. Então tenta avaliar todas essas medidas. Se por acaso a peça pode vir a dar errado, não servir em você, pode ser que, temos duas opções, que a peça esteja com tamanhos errados, que às vezes eles colocam uma etiqueta errada na peça, isso pode acontecer, errar é humano, mas a outra questão pode ser que a peça seja realmente daquele tamanho e essa questão das medidas a gente não adaptou da forma correta, tá? Então, se por acaso vir a dar algum problema, se você é cliente, consulta a consultora, que ela vai conseguir sanar e resolver todos os seus problemas. Se você for consultora, consulta o franqueado, que ele também vai poder lhe ajudar. Sempre vai ter uma maneira de a gente resolver isso de uma forma legal e que fique bom pra você. Que o mais importante é o cliente sair satisfeito. Mas, antes disso, a gente tem que cuidar que às vezes a venda começa lá no início. Então, lá no início, procura se medir e ver certinho as medidas tanto do seu cliente para que encaixe exatamente lá e para que tenha menos problemas de troca. Eu vou te falar, eu compro muito por catálogo, tá? E tenho quase nada de problema. Eu não tenho nenhuma peça minha até hoje que deu algum problema e isso não é mentira. E as meninas que estão aqui na frente também trabalham comigo, compram por catálogo e tem muito pouco problema. Então essa questão de medir certinho na tabela de medidas e acompanhar as medidas já é um passo inicial para você ter menos problemas e se vier a ter problemas, consulta então ou a consultora ou o franqueado, que com certeza você vai sair satisfeita e feliz com a Golfran. Bora lá! Temos o testemunho da Mari Lúcia de Jesus. Ela diz que ela é consultora, que ela sempre faz esse processo de se medir e que tanto as roupas quanto os calçados sempre dão certo. Que bom! Então, que beleza, é isso aí. Obrigado, Kim. Essa parte realmente é mais com ela, desenvolvimento de produto, então deixa a mulher falar, fica melhor. Então, voltando para o conceito ainda do Nutella, tá, gente? Um outro ponto que a gente identifica que prejudica a venda é a consultora não ampliar a rede de relacionamento delas. Ela trabalha somente com aquelas pessoas que ela já tem algum tipo de contato e isso que mostra? Que ela não arrisca. Porque o que acontece, principalmente quando a gente trabalha com venda, a gente sai todo dia pensando para quem que eu vou vender e como eu vou vender. E às vezes a gente não tem aquela situação que já está criada, cheguei, fechei e vendi. Então a gente precisa arriscar um pouco e precisa trabalhar também essa questão de ser uma pessoa que divulga aquilo que trabalha. Então vocês estão vendo, a Kimberly está com uma camisa branca que é da Golfran, eu estou identificado também com a camisa da Golfran. Então é muito importante que a pessoa quando te veja, ela entenda, Golfran, mesmo que ela não saiba o que é Golfran, cria curiosidade, porque isso é bem legal para você começar o processo de venda. Joias da Golfran. Essa parte é uma parte que eu amo. Sapato que eu tive que tirar para ficar do tamanho dele da Golfran. Não brinca. Um outro ponto, que isso que eu pedi, a Kimberly falou muito bem com propriedade, vocês viram que eu fiquei quieto. O consultor Nutella não conhece direito o produto que ele vende. Então, eu até poderia falar sobre a explicação de vestuário, como a Kimberly comentou, só que ela tem muito mais propriedade do que eu, porque ela desenvolve o catálogo. Então, cabe a mim querer sair dessa zona de conforto e encostar nela para ouvir. Não, eu vou ouvir quem sabe um pouco mais e absorver essa ideia do que é conhecer o produto também. Nossas lives, né? Nossas lives. Minuto Golfran, vídeo do fornecedor. Tudo que a gente tenta passar, de certa forma, informação para você, tipo, ser expert. Sim. E por último, para a gente não se alongar muito, eu considero também uma consultora Nutella aquela consultora que só sabe olhar o defeito. Fala e só vê defeito, só vê reclamação. Ela só não consegue enxergar a forma correta de tentar trabalhar isso. Então, é por isso que eu conversei com a Kimberly, de a gente fazer essa comparação. O que a gente quer é que eu não vou falar se você é Nutella ou se você é raiz. Nós gostaríamos que você se identificasse. Claro, sem dúvida nenhuma. Que aí, com base na sua identificação, se você tem alguma desses pontos que ele trabalhou, claro que você não precisa ter todos, mas alguns dos pontos a gente sempre tem que aprimorar, né? Sim. Eu acredito que a gente vive uma vida para aprimorar e melhorar todos os dias. Então, de repente, você seja uma consultora raiz, mas tem alguns pontos de Nutella. Ou, de repente, você seja um consultor Nutella, mas tem algumas coisas de raiz. Então, você pode migrar Sim. e aperfeiçoar essas questões que, de repente, são pontos fracos. Na minha opinião, e isso, de repente, você pode concordar, pra mim, a Nutella é aquele que a gente tem aquela frasezinha bem
popular. Quem não arrisca não petisca. Exatamente. Né? E o Nutella acaba não arriscando. Não arrisca, não se inova, não fica ligado em tendência, não fica ligado em mudança de mercado, não entende o perfil de consumidor. Eu não estou falando nada assim de teoria, tá, gente? Eu olho para a Kimberly, eu sei que tipo de produto ela gosta. E eu não sou aqueles caras também que fica saindo exatamente a configuração de um produto. Mas isso é que você está trabalhando para a tua melhoria contínua, porque, gente, a profissão de vendas é a profissão mais antiga do mundo. E ela começou e a cada passo, em cada dia, ela se renova. Então é interessante que a gente tenha trabalhando esse conceito de mudança também. Bom, vamos lá a parte da consultora raiz, que é a parte que eu mais gosto. Aline? Antes da gente prosseguir, Sandro, temos uma pergunta da Marisete Ferreira, que é: como ela faz para ser consultora? Bom, para ela ser uma consultora da Golfran, existem duas metodologias. Ou ela procura um franqueado mais próximo da região dela, que nós temos franquias em todos os estados do Brasil, ou o jeito também que existe é se cadastrar pelo nosso site. É bem simples, acessa o site www.golfran.com.br. Tanto para ser uma consultora, que aí você tem a abinha lá de quero ser uma consultora, quanto para comprar Golfran, tem a aba de quero comprar. E se você quiser ser um franqueado, que aí depois o Sandro vai explicar isso no final, então tem um presentinho aí pro final, tem uma outra aba que é quero ser um franqueado. Então você vai ter essas três opções para poder trabalhar com a Golfran. Sim. E voltando para a questão da consultora raiz, gente. Ó, eu já usei alguns exemplos para vocês entenderem. Mas aqui, vocês estão vendo, eu fui convidado para a segunda live a participar. Todo encontro para mim é uma prospecção e uma oportunidade de venda. A Kimberly já começou a dar um pouquinho da palha, mas eu falei para ela, Kimberly, eu preciso tentar vender alguma coisa nessa live também. Ah, detesto isso. Nem que seja para um consultor novo entrar na Golfran, nem que seja um franqueado. Mas isso ocorre naturalmente, porque a nossa empresa é tão boa e tão legal, e todo mundo ama os produtos. E o nosso catálogo, que é desenvolvido com maior amor e carinho, que é impossível a pessoa não querer ser uma consultora ou não querer comprar. Exatamente. Né? Então a gente já entra preparado, quando a gente fala de raiz, não, eu vou usar essa oportunidade para construir uma venda para mim. Se eu não construir uma venda, pelo menos eu construí um contato. Que isso que é o legal. Quando a gente sai para vender, a gente tem que pensar que em cada lugar que nós estamos, cada pessoa que nós olhamos é um potencial consultor. Gente, um outro ponto que é legal, eu vou me usar como exemplo. Eu já falei da camisa da Golfran, eu tenho uma caneta se eu precisar anotar um pedido. Eu tenho na minha carteira, que nunca falta, o meu cartão de visita. Não importa onde eu tô sempre preparado para poder ter algum material para divulgar a Golfran. Tem o PIN, né? Temos o PIN, tem a mochila, mochila, tem o folder de prospecção, tanto para o franqueado prospectar consultora, também tem o folder para consultora prospectar cliente. Sim. Né? Tem a questão de você, também eu acho que é personalizar. Esse aqui é o pinzinho, ó. Esse aqui é o PIN que o franqueado tem, que dá para as consultoras e tudo mais. E aí, se você não tem, de repente, uma camisa, uma camiseta e tudo mais, coloca esse PIN, que fica super bonito, que inclusive eu tinha que ter colocado na minha, me esqueci de manhã. E outra coisa é, realmente, essa questão de material, isso torna o nosso ambiente mais profissional. E torna a nossa imagem mais profissional. Quantas vezes chegou para alguém e ele entregou um cartão de visita? Isso, para mim, é aquele momento ápice do negócio, que a pessoa é profissional o suficiente e faz parte daquele negócio a ponto de entregar um cartão de visita, né? Isso daqui é uma ação que é uma ação muito antiga. Sim. E que por mais que a gente tenha celular, ela não deixa de existir. E aí prospectar, você falou, todo negócio tem uma prospecção. Vemos que nós somos de áreas diferentes, né? Porque eu já sou do marketing, gosto lá de fortalecimento de marca, e ele já disse, eu tenho que sair daqui com alguma captação. Isso é ser um vendedor. Você tem que ter esse perfil de captar, mas principalmente também de trabalhar personalizado com o Golfran para mostrar quanto você é bom. Porque às vezes a gente é bom, mas a gente esquece que a gente também tem que se promover. Isso é melhor, né? Também, né? Tem que promover, e promover a sua imagem não é para um fim, meio Nutella, de que quero promover a minha imagem só para promover. Promover a sua imagem gera venda. Claro. E a gente chama do tal do networking. Sim. Né? Se você faz o networking, quer conversar com outras pessoas, apresentar a Golfran, estar numa roda de amigos, falar um pouquinho sobre o que cada um faz e apresentar o seu negócio, se você estiver preparado, como o Sandro falou, isso faz toda a diferença. Porque
Porque às vezes você consegue gerar aquela venda instantânea. Se você falar, não, depois eu te mando e tudo mais, você perdeu aquele timezinho que às vezes gera a captação. Sim. E para concluindo essa questão de estar preparado, nós somos, como vendedores, a gente tem que sempre pensar, eu vou tirar o pedido, aonde que eu vou anotar? É importante, um dos materiais que a Kimberly não comentou, que nós temos também para os consultores, é a questão do talonário de pedido. Porque já foi o tempo de você anotar no papelzinho de pão, se perder naquilo e acabar perdendo aquela venda, sabe, gente? Então também é bem importante a gente trabalhar com essa questão de talão de pedido e os outros materiais que a Kimberly comentou. Ah, e tem mais alguns também, nota promissória para poder certificar que você vai receber e tudo mais. Tem a questão de, às vezes você vai calcular um valor para o cliente, tá com uma calculadora personalizada da Golfran, vai anotar o talão do pedido, tá com aquela caneta personalizada. Isso é ser profissional, sem dúvida nenhuma. E passando para um outro ponto, até para a gente não se estender muito, que me deram meia hora e a área comercial fala para dedéu, o que o consultor raiz faz? Como eu disse, tudo uma linha de raciocínio. Cada momento é um momento de prospecção. Então, em qualquer lugar que ele está, ele promove evento, ele vai, ou faz um chazinho na tarde, ou vai para um jantar e está com material. Isso que ele faz, ele amplia a rede de clientes dele. Trabalha muito forte também em questão de indicação. Hoje, quando a gente fala de indicação, é uma coisa que funciona muito bem, porque o consultor raiz, ele faz o quê? Kimberly, olha, a Kimberly vai dar um feedback bom daquilo que adquiriu, tá, não tem uma amiga tua que eu possa oferecer? Então, nisso, vai crescendo todo o teu círculo de relacionamento, e aí essa pessoa indicada te convida para eu quero conhecer o catálogo. Vocês viram, né, gente? Esse catálogo, ele não tem como ficar 10 minutos só olhando. Realmente, a diversidade com que nós trabalhamos no Fiancé e no próprio Slim precisa de uma atenção diferenciada. E eu sei que a consultora raiz vai, às vezes deixa o catálogo lá para poder efetuar uma venda. Que é onde entra o segundo ponto, a tecnologia que a Kimberly bem já comentou. Só queria comentar uma coisinha sobre ampliar o mix de clientes que a gente tem. Uma outra forma de ampliar o mix, e é muito utilizado em marketing e tudo mais, e sem dúvida nenhuma em vendas, é você trabalhar indo a eventos. Às vezes você vai trabalhar com a indicação que o Sandro falou, que é super importante. Às vezes você vai trabalhar com a outra ferramenta que ele vai falar. Mas também você estar presente nos eventos da sua região é uma das coisas que faz a diferença. Porque você precisa ser conhecido e ser visto para ser lembrado, não é a frasezinha que a gente fala? Então, você estar presente nos eventos. Tem uma inauguração de uma loja, vai lá. Mas custa um tempo, às vezes custa uma dedicação, não gosto muito. Mas quando você trabalha com vendas, você tem que trabalhar e gostar de pessoas. Então, se você gosta de pessoas, vai nos eventos, mesmo sem querer ganhar nada. Você vai lá com a sua cara e sua coragem. Por quê? Porque lá você vai conhecer outras pessoas. Sim. E aí é uma forma de você poder ampliar a sua rede de contatos. Outra ferramenta que funciona muito também para venda direta é você fazer reuniões. Aí você chama umas amigas para tomar um café em casa, e aí nesse café em casa, em algum momento você pode apresentar um catálogo. Claro. Né? Então essa questão de eventos e reuniões também funciona muito para poder ampliar. E começa a visitar lugares onde você não visitava, é uma outra forma. Sim. Porque às vezes a gente vai sempre nos mesmos lugares. De repente tenta em outros lugares, tomar um café em outro lugar. E de repente na escola do seu filho, que é só seu marido que vai, ou ao contrário, só o marido que vai, só a mulher vai na escola do filho, mas não acaba não indo em outros lugares para conhecer outras pessoas. Tentar ir em lugares diferentes para conhecer perfis de pessoas diferentes. Pois não. A Raquel Plasman, ela deu 2 exemplos de coisas que ela sempre faz. A primeira é que ela sempre tem o catálogo dela junto no carro, e a segunda é que ela utiliza muito grupos de WhatsApp para fazer vendas. Funciona muito também. Muito e aí bem. vai entrar no que o Sandro vai falar agora. Exatamente. Aí, como a gente estava comentando, parabéns pela iniciativa, você está com o catálogo no carro. Só que esse catálogo ficou com a tua cliente. Como que a gente vai vender? A própria Golfran, aí na parte de Kimberly, de marketing, desenvolveu uma série de plataformas que você, pelo WhatsApp, você consegue fazer esse tipo de venda. A gente tem uma plataforma, que é uma plataforma de venda online, que é o m.golfran.com.br, que se seu catálogo não está contigo, a tua cliente está querendo ver alguma linha, por lá você consegue pegar certinho a linha, o produto, a página, encaminhar para o WhatsApp, encaminhar para o Facebook, que isso é o que acontece, é estar preparado, é trabalhar com as inovações. Não é porque a gente não está com o físico
que a gente não consegue ter a venda também. E lá você pode, inclusive, de repente, compartilhar o login e senha com a consultora e ela consegue ver todo o catálogo com preço. Então, às vezes, se olhar no site, vai ver sem preço. Mas como é que você replica esse catálogo? Replica esse catálogo mandando fotos para o WhatsApp. E aí, essa coisa que o Sandro falou é muito importante. Mas, uma das coisas que ele preza sempre muito, e que eu defendo também muito a causa, é você entender o perfil do seu cliente. Não adianta você mandar um monte de imagens para o WhatsApp sem ser o perfil de compra dele. Ele sabe que eu gosto de comprar, de repente, coisas mais cleans e gosto de uma cama lisa. Não gosto de lençol estampado para minha casa, para o meu quarto, para o meu ambiente. Então, se você já conhece o perfil do cliente, ele vai me mandar 1 bilhão de imagens de estampados, lençóis estampados, que eu não vou gostar e não vou comprar. E aí você perdeu uma oportunidade de vender. Então, utilizar as ferramentas de tecnologias, e aí com certeza isso entra muito, e você fazer um marketing seu, é a questão de você usar tanto o WhatsApp quanto as suas redes sociais para vender. Mas antes de a gente pensar em só multiplicar e achar que a quantidade é relevante, temos que pensar que a qualidade é relevante. Então, quando você for mandar para o WhatsApp, tenta pensar no perfil da pessoa. A gente já falou sobre marketing para consultora, não manda toda mensagem todo dia, porque as pessoas cansam e não olham aquilo. Sim. Manda 1, 2 vezes por semana para o cliente e coisinhas diferentes. E bem pouquinho, de 1 a 3 ou 4 imagens. Nas suas redes sociais, do Facebook, Instagram, que são os meios mais utilizados, querendo ou não. Você posta coisas, mas posta não só coisas da Golfers, não só replica o conteúdo, mas também mostra os seus clientes satisfeitas, elas mostrando que gostaram do produto, porque eu tenho certeza que elas vão adorar. Mostra você fazendo reuniões, você estando presente em locais, você usando a marca Golfran. Quando você fala que você é o vendedor, você vende a sua imagem. Então você tem que ter uma imagem legal também. É um dos fatores muito relevantes nas redes sociais. As pessoas têm que entrar no seu Facebook e ver que você é Golfran. Mas não só pelos seus compartilhamentos, mas ver que você veste a camisa mesmo. Então tem várias coisinhas que a gente tem que cuidar. E quando a gente fala de redes sociais, você pode construir a sua reputação nela. E de repente as pessoas vão começar a te ver tanto que elas vão começar a dizer: ah, fulana é que vende Golfran. Claro que o seu trabalho físico ele é o principal, mas essas ferramentas de redes sociais servem para alimentar tanto a sua marca como consultora, porque você é uma empresa e você é uma marca, como também para vender e divulgar produtos para captar consultores, clientes, enfim. Então, tenta cuidar de usar as redes sociais de uma maneira moderada e a gente vai fazer uma outra live também, eu acho que de repente semana que vem ou na outra, de marketing para consultora. Como é que você usa as redes sociais para favorecer a sua imagem para poder vender mais. Então, gente, indo para as finaleiras, eu teve uma comparação do Nutella que eu não fiz, né? O consultor Nutella é aquele consultor que vai 1, 2, 3, 4 vezes na casa do cliente para receber. Tudo bem que às vezes a ida na casa do cliente gera uma nova venda, mas pensa no seguinte, o problema hoje de a gente ficar indo, tudo tem custo, né, gente? Por mais que a gente divulgue, isso é coisa do passado, a gente tem que trabalhar as tecnologias. Consultor raiz vai, vende, usa cartão de crédito, que hoje isso é uma ferramenta muito forte, que todo mundo trabalha. Então vendeu, já cobrou, quando volta na casa do cliente, não está voltando com aquela, eu preciso receber. Não, eu vou só com o foco que é vender. Então, gente, hoje até a própria Golfran tem uma plataforma que é uma empresa do grupo, que é a PagOK, que ela é disponibilizada para todas as consultoras e para os franqueados trabalharem com ela sem custo para você, consultora. Isso é uma coisa que a Golfran, junto em parceria com o franqueado, faz. Então, esqueçam, tudo bem, o caderninho ainda vai existir, com certeza, mas comecem a trabalhar cartão de crédito, que é o mesmo pensamento que a Kimberly comentou. A gente tem que usar todas as novas formas de tecnologia ao nosso favor. E essa é uma das questões que são muito pertinentes hoje em dia. As tecnologias, elas nos ajudam muito, elas nos dão um bom suporte, mas sem dúvida nenhuma o seu trabalho de campo é fundamental. Imagina se você estivesse tendo esse treinamento conosco presencial, você estivesse aqui sentada e podendo interagir, conversar com a gente, anotar suas coisas, tocar na gente, você teria outra experiência. Então, quando a gente fala de venda online, ela é muito importante para os dias de hoje, sem dúvida nenhuma você usar as ferramentas para poder lhe dar um suporte.
Mas essa questão de eu estar conversando com você, tocando em você, mostrando o catálogo, apresentando os produtos, é a essência da venda. E isso não tem valor nenhum que pague. A gente fala tanto que as pessoas estão começando a se ver cada vez menos, que você ir até a casa do cliente torna um momento especial para ele. Você não é só uma consultora, você não é só uma vendedora, você é uma consultora, mas também você é uma amiga. Sim. Você é uma pessoa com quem ele troca ideia, você é uma pessoa que vai ajudar ele a decorar a casa dele, vai ajudar ele a fazer uma coisa diferente, vai ajudar ele a economizar e comprar produtos que sejam legais, que combinem, ou que vista roupas que sejam adequadas para ele. Então, aquele momento da venda assim, presencial, é uma coisa que não tem valor. Não tem valor. E para quem vai estar recebendo é muito diferente de você só se preocupar em mandar alguma coisa online. Então, o online a gente tem que sempre pensar num suporte. Ele é o suporte, dá o nosso trabalho. E quando a gente não está conseguindo se multiplicar, ele nos ajuda. Mas, sem dúvida, a venda direta é o quê? É venda porta a porta. Então, essa essência você nunca pode perder. Sandro, a Kátia Cândida pediu para te falar um pouquinho mais sobre a Pague OK. Tá, Kátia Cândida, seja bem-vinda. Oi, Kátia! Ela é uma consultora, se eu não me engano, daqui do Rio Grande do Sul. Ela já esteve presente conosco aqui em Campanhas da Serra Gaúcha. Eu lembro de você. Eu também. Acho que inclusive ela até me segue no Facebook. Falando um pouquinho mais de Pague OK. O que acontece, gente? A Pague OK, ela já existe no grupo há mais ou menos 6 anos. E a gente sabe da dificuldade hoje de receber de alguns clientes. Eu costumo dizer, agora fugindo um pouco do Nutella e do Raiz, que a gente tem aquele cliente caroço. O que é o cliente caroço? É excelente para comprar, mas é muito complicado para receber. Então a Pague OK entrou para a gente tentar quebrar essa questão do cliente que compra muito, mas não tem o compromisso do pagamento. Hoje nós temos as plataformas do mobile da Pague OK. O franqueado disponibiliza, no momento do cadastro dele com a GoFran, um usuário que ele usa tanto para a área restrita, para mandar os seus pedidos para a GoFran, quanto a própria área de utilização da Pague OK. Inclusive, no MGoFran, existe aquele que nós falamos, a plataforma de venda online, existe a possibilidade de você estar fazendo uma venda, no caso de não estar físico com o catálogo, já fazer a venda pelo aplicativo e já passar o cartão do seu cliente, do próprio consumidor no mesmo ato. Cartão de crédito é a nova era e é uma função tecnológica que nos ajuda muito no dia a dia. O Gotardo Cavalli, que é o nosso presidente, sempre diz muito uma coisa: você tem que ser bom vendedor. Cobrador você pode realmente deixar para a Pague OK, que ela vai dar todo esse suporte e você só vai visitar o cliente para dar aquele momento bom, que é vender, encontrar ele e tomar um café. A questão da Pague OK veio realmente para ajudar muito consultora ou consultor nessa questão de oferecer um pagamento e um trabalho de cobrança simples que você não vai precisar ir até a casa do cliente todos os meses para estar cobrando aquela parcela. Sim. Eu acho fundamental e acho que valoriza a sua forma de trabalho e também facilita na forma como você vai vender. Vai perguntando ali que a gente está chegando no final, sim, mas a gente quer esclarecer todas as dúvidas. Vai marcando os seus clientes, se você quer que eles vejam alguma coisa. Vai marcando suas amigas que de repente não são consultoras GoFran, que você quer indicar elas para venderem GoFran, porque realmente é um negócio que eu sou apaixonada e defendo a causa e visto a camisa, porque é um trabalho que faz a diferença e a gente se preocupa muito em tentar oferecer o melhor para você. E compartilha para que mais pessoas vejam e que você divulgue sua imagem também como consultora. E finalmente, gente, o ponto mais importante, não que os outros não fossem, mas o ponto mais importante do que eu considero para o consultor raiz é que, gente, a gente sempre tem aquele cliente que vai só reclamar, como eu falei, e a gente acaba absorvendo aquela reclamação e a gente repassa a reclamação do jeito que veio. O consultor raiz mesmo, eu vou ouvir mais. Vocês podem ver, a Kimberly fala, eu fico quieto, eu falo, a Kimberly fica quieta. A gente se complementa, a gente ouve mais e apresenta o quê? Uma solução. A gente ouve o que a gente sabe, como a Kimberly falou, a gente vira psicólogo, por isso que a gente tem que saber muito bem da empresa que a gente trabalha, por isso que a pergunta sobre a Pague OK foi muito válida. Tem que saber muito dos produtos que a gente oferece, que a pergunta que é relacionada ao vestuário também é muito legal. Porque quando a gente for questionado, não adianta a gente chegar falando que dá só do problema.
A gente tem que chegar apresentando soluções para ele, para que a gente consiga minar qualquer boca a boca negativo. Porque aquela história, né, gente? Isso também é jargão como conhecido. Uma pessoa fala mal, fala bem para 5. Quando fala mal, fala para 50. Então é importante que a gente trabalhe muito forte a satisfação do nosso cliente. Que aí eu tenho certeza que isso é o básico do consultor raiz. Você pode até às vezes não vender nada, mas você conseguiu solucionar o que ele estava te trazendo de problema. E também encantar o cliente, né? Porque nem sempre a venda tem que ser gerada naquele ato mesmo. Você pode encantar, ter um relacionamento, ter um namoro com a pessoa de venda e de repente no futuro oferecer alguma coisa para ela. E eu queria pedir uma coisinha, se tem alguma coisa que o Sandro falou, que eu falei e que você faça, alguma coisa que a gente não tenha falado que você faça, comenta nos comentários. Se tem alguma coisa que a gente não falou que você faça e que dá muito certo, pra gente poder replicar para mais pessoas. E eu queria pedir uma coisinha, Sandro. Pois não. Faz um resumão para mim do que é os 3 itens principais, os 4 itens principais que a pessoa tem que ter para ser um consultor raiz, para fazer a diferença. No máximo 5, vai? 5 é bom também, né? Tá, daqui a pouco vira 10, mas não tem problema. Vamos pela básica, que é o que eu acredito. Cartão de visita sou eu. Eu tenho que mostrar os produtos que eu trabalho. Eu tenho que ser a vitrine. E não só vestindo, né? Não só vestindo. Também pode ser decorando a casa, tendo produtos em casa na cama, de utilidade, porque às vezes a pessoa pode até, inclusive, filmar e divulgar, ou às vezes atender em casa e a pessoa vai gostar de um produto, você fala que é Golfran. Sim. Isso eu acho que também é legal. Eu acho que esse é um ponto muito importante. Segundo ponto, nenhum assaltante, gente, vai roubar banco sem revólver. Gente, a gente precisa ter material, precisa... Se não tá com catálogo, usa o M Golfran. Se não tem catálogo, tá sem celular, tem um cartão de visita, tem um folder, tem alguma coisa para você não perder aquele momento, que eu sempre costumo dizer, venda perdida, venda não feita, é venda perdida. Se você perdeu o momento, gaguejou, fez qualquer coisa assim e não se apresentou, não vai vender mais, até pode talvez converter. Mas existem estatísticas que a dificuldade de uma abertura de cliente é muito maior do que às vezes você trabalhar um cliente já existente. Então, esses são os pontos importantes também. Vocês querem falar alguma coisa? Custa 7 vezes mais você captar um novo cliente do que trabalhar um cliente que você já conhece. Então, tá vendo? A moça dos números me ajudou nessa parte também, que é muito importante. Terceiro ponto importante, gente. Tudo que, se você é consultor da Golfran já, tem as suas franquias, observem todas as nossas comunicações nas redes sociais. E se tem alguma coisa que o seu franqueado não está te proporcionando de material, cobre seu franqueado. Utilizem todas as ferramentas que a Golfran disponibiliza para o franqueado, na verdade é para chegar até vocês. Então é importante que vocês usem site, como aqui me falou muito forte do Instagram, questão da Pague OK, que, gente, isso foi um divisor de águas na empresa, ela começou devagarzinho, está tomando um rumo bem legal. Aí tem que sempre se inovar também. WhatsApp, Facebook, todos os meios que você achar legal, usa, compartilha, que isso vai favorecer. João Maria acabou de fazer um comentário muito legal. Ele disse que no catálogo Golfran não existe crise, existem oportunidades. Verdade, é isso aí, tá certinho. E com essa questão do 3 em 1 que a Kimberly comentou, aqui, eu sempre costumo dizer também, o bom vendedor, ele só não vende uma coisa, aquilo que ele não tem para oferecer. Gente, 39 mil combinações. Se a pessoa não sair nem com um anelzinho de venda, troca de profissão, abençoado, porque tem alguma coisa errada. É impossível você não vender nada. É impossível, não tem como. E fomos para o terceiro. No quarto ponto, que eu também acho muito importante, a Kimberly comentou e eu vou reforçar, relacionamento. A venda direta, claro, vamos usar a rede social? Vamos, mas o importante é o contato, é o olho no olho. Às vezes você fica na troca de mensagens, eu só dei um pouquinho das antigas nessa parte ainda, tá, gente? Todos os franqueados recebem mensagens minhas? Recebem, só que quando eu vou começar a discorrer qualquer assunto, é ligação. E eu faço visita de campo também. Para mim também, ligação não é uma declaração de amor, não. É uma coisa que eu gosto muito e utilizo muito para tentar me conectar com as pessoas de alguma forma. E, finalmente, eu acredito que é um ponto bem legal. Gente, não tenham medo de arriscar, não tenham medo do novo. A gente tem que tentar... nossa, mas é difícil de vender. Você já tentou vender?
Ah, eu não sei se eu consigo andar com esse catálogo inicialmente. Agora nós temos uma segunda proposta de trabalho. Todas as franquias a nível nacional estão aptas a trabalharem com os 2 modelos de negócio, salvo uma exceção que nós temos aqui no estado do Rio Grande do Sul. Todos os outros estados têm a possibilidade de trabalhar tanto com a consultora iniciante para a Golfran como Slim, como a consultora já para trabalhar com o fiancé. Você pode fazer uma carreira dentro da Golfran. Exato. Você pode começar com Golfran Slim, se você não tem um perfil, se veio de outros catálogos com esse perfil de trabalho, com uma relação dos produtos mais vendidos e mais baratos, mas você pode virar uma consultora Premium Golfran e vender o Golfran Fiancé. Então, realmente, você pode sim fazer uma carreira de venda e uma carreira profissional dentro da Golfran. Você pode, basta você querer e basta você trabalhar para isso. Claro que algumas pessoas de repente vão ficar ali por ter um modelo de negócio diferente, mas você pode ter uma carreira assim. E também agora complementando a Kimberly, o que eu acredito que é regra de sucesso para toda a venda é essa questão de a gente estar sempre presente. A gente tem que, como a Kimberly, usando ou rede social ou usando a parte física, a gente estando fisicamente presente, e a gente não pode ser esquecido. Em todos os momentos a gente tem que ser lembrado de alguma forma. Claro que não vai ficar mandando bom dia, boa tarde, boa noite no WhatsApp, porque ninguém mais aguenta isso. Mas se faça presente, use, eu vou falar uma coisa que eu não deveria falar, mas eu nunca mais esqueci o meu aniversário de casamento, porque eu coloquei na minha agenda do celular. Então, pobre dessa mulher. É importante, mas todo dia que tem, agora já virou piada, né? Porque eu mando parabéns e já aparece uma risadinha, porque ela sabe que teve a cola. Às vezes, eu já ouvi isso de clientes nossos aqui. Uma ligação para falar um feliz aniversário é muito mais importante, às vezes, que um presente. Tá, e puxando essa brechinha, última dica, que aí já passou das 5 e eu adoro extrapolar essas coisas, o Sandro detesta que eu faça isso. Acho que uma dica que faltou é você lembrar dessas questões de datas comemorativas. Você conhecer o seu cliente é um fator fundamental e é isso que vai fazer a diferença de ele comprar de você ou em outro lugar. É o seu atendimento e é a forma como você a forma como você trata ele. E nessa questão de tratar o cliente de uma maneira diferente, e que a gente está num mundo onde todo mundo é tratado muito igual, então o diferente gera o interesse e gera o retorno, você personalizar o atendimento com ele, falar com ele diretamente, ligar para ele, atender ele presencial, mas não esquecer do aniversário dele, ou tentar conhecer um pouco da família dele, saber se de repente o filho dele está de aniversário mês que vem, ou se a mulher dele está fazendo aniversário durante esse ano. Não esquecer do Dia da Mulher, tentar lembrar ele, tentar lembrar da questão do Natal, enfim, porque às vezes as pessoas não se programam. Sim. Porque o cliente não acaba se programando, mas vai da consultora poder lembrar ele dessas datas e, além disso, parabenizar. É tão legal quando a gente recebe uma mensagem de alguma empresa dando parabéns. Eu adoro. Nem que seja uma mensagenzinha. O que custa você mandar uma mensagem pro seu cliente mandando parabéns? Às vezes, se ele tá comprando uma mercadoria naquele mês, você manda um cartãozinho com um chocolatinho. São pequenos gestos que geram a fidelização. Então, não esquece disso. Tenta lembrar do aniversário dele, tenta conhecer os familiares dele e tenta saber com o que ele trabalha. O dia do médico você pode mandar um feliz dia do médico, um dia do administrador, um feliz dia do administrador. Você ter esse atendimento personalizado e poder lembrar do seu cliente e oferecer um carinho já que ele compra de você, sem o cliente você não é nada. E assim como a Golfran sem o franqueado não é nada, a Golfran sem a consultora não é nada, e a Golfran sem o cliente não é nada. E somos muito gratos por isso. Então, se você trabalhar um pouquinho dessa questão também de fidelização, que são pequenos toques que a gente pode fazer, pode gerar que você tenha um cliente por mais tempo e não precisa gerar 7 vezes o valor para achar um novo. Esse acho que é um ponto que o Sandro lembrou e que faz a diferença. Você ter aquele pequeno detalhezinho de, às vezes, lembrar do seu cliente, mandar uma balinha, alguma coisa assim para ele, que agradeça o seu momento e ele comprar de você. E finalmente, Kim, só mais um que eu lembrei agora também. Aqui ninguém é vendedor. A gente vai atender um cliente para oferecer uma oportunidade para ele viver melhor. É uma experiência, né? Uma experiência. Então, saiam com esse pensamento. A gente está oferecendo produtos, está oferecendo uma oportunidade para a pessoa dormir melhor, se sentir mais bonita,
tá assim, com autoestima alta, então... Arrumar a sua casa melhor. Sim. E ainda gastar menos, porque às vezes vai numa loja e acaba não tendo muita opção. Sim. E acaba o vendedor sempre investindo no mais caro. Mas o consultor legal é aquele que indica coisas que caibam dentro do bolso, que ela possa parcelar e que ainda seja o que ela necessita, né? Sim. Bom, gente, a princípio das dicas seriam isso. Eu espero que a gente possa ter contribuído com alguma coisa, né, Kimberly? De Obrigado coração. mais uma vez pelo convite. Vocês têm alguma pergunta? Se tiverem... Ah, tem alguma pergunta? Não? Então, eu só queria... Claro, eu vou vender meu peixe, né, Kimberly? Não tem jeito, eu não posso perder a oportunidade. A gente já falou no início, mas vocês que são consultoras, compartilhem com todo o pessoal a live, curtam, falem com seus amigos. E quem não é, existe uma oportunidade a nível nacional de a gente estar fazendo tanto... nós temos espaço para aberturas de consultoras. Se você tem perfil e entender um pouquinho do que é o nosso negócio e se identificou com ele, acesse o nosso site, o golfran.com.br, clique na aba Seja uma Consultora e se cadastre. O franqueado mais próximo irá entrar em contato. E quando nós falamos de franquia, a nível nacional existem possibilidades em todos os municípios também para uma abertura. Tanto na proposta do catálogo Slim, quanto na proposta do catálogo Fiancé. Só um minutinho. O que é franquia? Explica para o pessoal. Franquia é o seguinte, é o nosso modelo de negócio. Quando a gente fala de franquia, é um modelo de negócio estudado, já aprovado e concebido que funciona. Não é aquele negócio que, eu vou oferecer o nosso para a Kimberly, mas não sei se funciona, não foi testado. Você recebe todo o suporte. Todo o suporte, com suporte de marketing, suporte de tecnologia, tudo financeiro, administrativo, comercial. E tudo isso já num pacote de serviços. É um negócio pronto, pré-formatado, que já está... Bom, a Golfran iniciou o franchise em 2011, hoje nós estamos em 2019 e a nossa família de franqueados não para de crescer. E o caminho é o mesmo, tá, gente? Acessar o site da golfran.com.br. Em vez de clicar no Seja uma Consultora, você clica em Seja um Franqueado, que a área comercial aqui vai estar analisando sua ficha e vai estar entrando em contato. Você vai ter uma rede de consultoras. Isso. Tá? E só para lembrar uma coisinha, Brasil é o 6º maior mercado no mundo de venda direta. Então, franquia também é um mercado que anda crescendo muito e que não tem crise para franquia, e venda direta, quando a gente acha que não está mais presente, o Brasil é o 6º mercado no mundo e ele só perde para grandes players aí do mercado, grandes países. E se você quiser comprar, acesse a nossa aba www.golfran.com.br, onde comprar, que você pode comprar Golfran e uma consultora vai te atender em todo o conforto dessa casa. Nós temos muitos comentários agradecendo pela live, dizendo que ela foi muito boa, que ajudou muito. Também agradecendo vocês dois pelas dicas, dizendo que adoraram as dicas, que foi muito legal. Que bom, muito obrigada, Sandro. Muito obrigado também, Kimberly. Esperamos ter ajudado um pouquinho mais. E curte, compartilha aí, não esquece da Golfran. Semana que vem a gente se vê. Beijo! Beijo, gente. Obrigado.